Com grandiosa alegria, quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos tendo o prazer e a alegria de mais uma vez estarmos reunidos para assim adorarmos a Deus. Como sempre temos dito, talvez seja até repetitivo, mas o grande objetivo nosso aqui é de adorarmos a Deus e de sermos alimentados pela sua preciosa palavra. Todos os dias o culto em que aqui realizamos com a Catedral das Assembleias de Deus, no objetivo de nós estarmos alimentados da palavra de Deus e também até um momento de nós estarmos reunidos. Se todos nós estamos fazendo o culto, se todos nós estamos no culto, ainda que seja na sua casa, estamos reunidos em um só objetivo, de adorarmos a Deus. Ao iniciarmos este culto, vamos orar pedindo ao Senhor que venha falar, ensinar, curar e transformar. Senhor Jesus, sou grato a Ti pelo dia em que o Senhor nos concedeu, pelos livramentos que o Senhor nos deu, pelo escape que assim o Senhor deu a cada um de nós. Obrigado, meu Deus, por tudo isso. E agora, Senhor, estamos iniciando este culto de adoração a Ti. Que o Senhor receba todo o louvor, toda a nossa gratidão e toda a nossa adoração. Também pedimos que o Senhor venha ensinar as Tuas verdades contidas em Tua palavra. Senhor, cada um dos Teus filhos que estão em suas casas, nós estamos reunidos em um culto para poder Te adorar. Que assim, meu Deus, nós possamos de fato estarmos na Tua presença e sermos alimentados da Sua verdade. Senhor, salva nessa noite, cura nessa noite, transforma nessa noite. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha sarar aqueles que estarem enfermos nesta noite. Assim nós clamamos e buscamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é momento de culto. É momento de adorarmos, é momento de nós darmos glória a Deus e aleluia. Você já chegou no culto, já orou? Se você está no culto, a primeira coisa que a gente faz é orar, é falar com Deus, abrir o nosso coração para nós entender do que Ele tem para falar para nós. Você já está com a sua Bíblia em suas mãos? Estamos no culto. Meus irmãos, esses dias em que nós estamos realizando o culto dessa natureza, nós precisamos de nos portar como nós portávamos indo à igreja. Nós estamos indo ao culto, você está aí na sua casa, você se preparou, você abriu o teu coração, você dobrou o teu joelho e falou, e lembro mais uma vez, reúne toda a sua família no local que você escolhe para poder realizar este culto, e vamos realizar ele, e vamos adorar o nome santo do Senhor Jesus. Portanto, é momento de louvor, é momento de adoração, vamos adorar com louvor, e já volto com você. Trabalhadores do Evangelho. Esperamos, Senhor, a
Graças a Deus que através dos louvores nós estamos adorando a Deus, e o louvor é especificamente para este fim. Eu quero pautar-me sempre nesta fala nesses dias da importância do culto que está sendo realizado todos os dias nos canais da igreja. Então a igreja está cumprindo com o seu papel, pregando a palavra de Deus e realizando o culto. Então nós estamos fazendo isso todos os dias. E além do mais, todos os dias às 20 horas, dobramos nosso joelho todo o campo e oramos. Irmãos, queria pedir a você, para você compartilhar todas essas informações que falamos aqui no canal, nos grupos das nossas igrejas, das congregações, nos grupos dos departamentos, para as pessoas que você tem um contato aí no seu telefone. Irmãos, é momento de nós estarmos utilizando essa ferramenta para poder pregar a palavra de Deus. Não é ficar mandando figurinha não, irmão. Vamos ser mais objetivo. Vamos ser mais objetivo. Olha, o objetivo da igreja é pregar o evangelho. Nós estamos fazendo isso. Então nós dependemos dos irmãos no sentido de estar no culto, de abrir o coração, de compartilhar isso. Porque se você compartilhar, você está evangelizando, tá? Se você mandar isso para as pessoas que você conhece, você está evangelizando, pregando a palavra de Deus. Ah, pastor, eu não estou indo, como é que eu vou fazer para evangelizar? Se você usar essas ferramentas que nós estamos tendo aqui e mandar isso para os outros que você conhece, você está evangelizando, não está indo, mas a palavra de Deus está indo até essa pessoa. Você não está indo pessoalmente, mas a palavra de Deus está indo até essa pessoa. Então vamos nós, nesse momento em que estamos confinados, né, dizendo assim, vamos aproveitar esse momento para poder, além de refletir, mas trabalhar mais para Jesus, irmãos. Trabalhar mais para Jesus, a gente está indo presente. Então usa as ferramentas que a gente tem hoje, manda isso para os outros e você vai estar evangelizando e pregando a palavra de Deus. Mas eu preciso que os irmãos entendam que todos nós do campo, todos os membros da igreja, irmãos, é momento de participar do culto. Se nós fizermos isso, estaremos unidos e reunidos. Então é necessário que toda a igreja, todo o campo esteja ligado nos canais da igreja todos os dias, 19 horas, 20 horas, oração. Irmãos, vamos seguir isto. Isso irá nos alimentar, nos manter de pé e, além do mais, é a nossa arma para poder vencer as tribulações. Então vamos nós fazermos isso. Divulga nos grupos das nossas congregações, nos departamentos, para as pessoas que você conhece. A gente manda o link todo dia do culto. Então divulga isso, fala durante o dia, irmão, hoje à noite tem culto, tá? Vamos participar do culto, vamos estar no culto, vamos reunir no culto. Irmão, você precisa entender, se você fizer isso, reunir aí na sua casa e realizar o culto, adorar a Deus, você está reunido. Pode dizer, irmão, vamos reunir hoje, cada um na sua casa para poder participar do culto? Se todas as igrejas, todos os membros, todos os departamentos, todos nós estivermos em nossas casas participando do culto, nós estamos adorando a Deus
e nós estamos também pregando a palavra de Deus, e nós também estamos sendo alimentados pela palavra de Deus. Vamos executar isso? Vamos fazer de todo o nosso coração? Irmãos, é momento de nós termos atitude, é momento de unidade, mesmo que nós não estamos nos vendo, mas é momento de unidade. O que é unidade? É seguir de acordo com aquilo que está sendo orientado, e é benéfico para a nossa vida, e vai trazer coisas boas para a sua vida. Vamos mais um louvor, eu já volto com você na ministração da palavra de Deus. Perdão, vamos a mais um louvor não, hoje não, vamos ouvir uma mensagem, louvor e mensagem sempre, né? Mas nós vamos agora ouvir uma mensagem, vamos ouvir uma mensagem com o pastor Samuel, que é o pastor da nossa igreja ali de Astolfo Dutra. Ele vai estar ministrando a palavra de Deus, e logo depois eu vou voltar com a ministração da palavra do Senhor. Eu vou falar da igreja de Tiatira hoje aqui, tá bem? Já volto com você. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Vamos meditar em um texto da palavra do Senhor. Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 13, 14, 15, que diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. A palavra do Senhor, ela nos fortalece. A palavra do Senhor, ela nos orienta. A palavra do Senhor, ela nos corrige. E a palavra do Senhor, ela nos ensina. E o Espírito Santo de Deus colocou esta palavra em meu coração. O nosso pastor pediu que nós estivéssemos gravando um vídeo. Eu quero agradecer a ele por esta oportunidade. E o Senhor colocou esta palavra em meu coração. Em tempos difíceis em que nós estamos vivendo, em meio a esta pandemia, onde nós podemos ver que tem assolado toda a humanidade, o Senhor é aquele que está presente na nossa vida. O Senhor é aquele que nos conduz em todos os instantes, em todos os momentos. E nesse tempo tão difícil, o Espírito Santo tem ministrado ao nosso coração. O Espírito Santo tem nos ensinado. O Espírito Santo tem nos orientado como devemos proceder. E esta palavra, ela vai dizer: está alguém entre vós aflito? Ore. O caminho para a igreja, o caminho para os servos do Senhor em meio à aflição, não é desesperar, não é prostrar, não é desanimar, não é recuar, não é parar. Em meio à aflição, o Senhor nos orienta a ir para a oração, porque a oração é uma chave poderosa, é uma arma poderosa que o cristão tem na sua vida, a qual o Senhor Jesus deixou para nós. A oração, ela vai nos aproximar de Deus. A oração vai nos levar a ver o mover de Deus. A oração vai nos fazer enxergar o trabalhar de Deus em nosso favor. Pois todos aqueles, aleluia, que entraram pelo caminho da oração, em um momento difícil, em meio às perseguições, em meio às dificuldades, eles alcançaram vitória. Todos aqueles que trilharam um caminho de oração alcançaram a vitória, porque a oração nos leva mais perto de Deus. Então, neste tempo, aleluia, em que nós estamos vivendo, em meio às lutas, em meio a estes problemas, em meio a esta pandemia, nós estamos orando, e eu tenho certeza que está vindo da parte de Deus algo novo para a tua igreja. Ei, meu irmão, está vindo algo novo de Deus para a minha vida. Está vindo algo de Deus para a tua vida. Está vindo algo de Deus
para a igreja do Senhor. Por quê? Porque o socorro da igreja, ela não vem do homem, o socorro da igreja vem do céu, o socorro da igreja vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso Deus coloca esta palavra em meu coração: está alguém entre vós aflito? Ore. A igreja, ela entrou no caminho da oração, e quando a igreja se põe de joelho a orar, Deus se levanta do trono para agir em favor do seu povo, porque a palavra do Senhor nos garante que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor tem um dono, e um dono que se chama Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o inferno e vivo para todo sempre. Então não te preocupe, meu irmão, aleluia, não te abate, não te desespere, porque nós temos um Deus que está pelejando por nós. As portas que se fecham, o Senhor é poderoso para abrir, aleluia. As portas que se fecham, Ele tem a chave para abrir, porque Ele é fiel, Ele é poderoso. Então quando o Senhor, Ele nos orienta para nós entrarmos em oração em meio à aflição, o Senhor está nos dizendo: aquieta-te, acalma, porque eu estou no controle, aleluia. Eu sou Deus que não te desamparo. Então nós podemos observar que nós não lutamos com as nossas armas, porque as nossas armas são carnais, mas nós lutamos com as armas espirituais, e é com as armas espirituais que nós venceremos, porque armas espirituais são armas que são liberadas do Senhor para a nossa vida, e a oração é uma das armas poderosas que o Senhor deixou para mim, que o Senhor deixou para você. Quando tudo se acaba, nós, aleluia, cremos que o Senhor é fiel, porque a oração, ela move o coração de Deus. Eu tenho certeza que você tem orado, eu tenho certeza que o povo de Deus tem clamado ao Senhor, ainda que nós não podemos estar juntos na igreja, mas nós somos a igreja, nós estamos em nossa casa orando, eu aqui na minha casa, você na sua casa, toda a igreja tem orado ao Senhor, e o nosso Deus tem respondido a nossa oração. Nada vai impedir Deus ouvir a nossa oração, porque a palavra do Senhor, ela vai nos dizer em Romanos, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós cremos que o Senhor, Ele tem agido, o Senhor, Ele tem movido, o Senhor, Ele tem trabalhado em prol da sua igreja. Oh, aleluia! Não é tempo de nós desesperarmos, mas é tempo de nós confiarmos que a nossa vitória, ela virá do Senhor, e nada pode impedir Deus agir, Deus trabalhar em meu favor, em seu favor, porque a nossa vida nós entregamos a Ele, entregamos a Ele todo o nosso ser, entregamos a Ele todo o nosso viver. Então Ele é fiel, Ele é maravilhoso para cumprir com a sua palavra. Então nós devemos permanecer crendo que o Senhor está conosco a todo momento. Então por isso nesta manhã Deus coloca em meu coração esta palavra: está alguém entre vós aflito? Ore, aleluia. Isto que está acontecendo tem trago uma aflição para os nossos corações, porque somos frágeis, somos seres humanos, mas nós temos um escape, e o nosso escape é o Senhor. Nós temos uma saída, e a nossa saída é estar em oração, porque a palavra de Deus, ela vai nos mostrar que
todos aqueles que oraram, aleluia, alcançaram a vitória. A oração, ela traz a resposta de Deus. A oração, ela abre o céu. A oração, ela move a mão de Deus. Aleluia, o nosso Deus é o mesmo ontem, o nosso Deus é o mesmo hoje e será eternamente. A palavra do Senhor, aleluia, vai dizer que quando Ana, ela tomou o caminho da oração, aleluia, ela alcançou a vitória. A Bíblia diz que Daniel, em meio às perseguições, ele permaneceu em oração, ele creu, aleluia, que o caminho da oração era o caminho da vitória que ele precisava. A oração ia fazer Deus mover em seu favor. A oração ia trazer o livramento de Deus, não importa a situação em que ele estava vivendo, mas ele creu que o Senhor era fiel, que o Senhor estava ouvindo a sua oração. Então, meu irmão, você que está ouvindo esta palavra, creia que o Senhor está ouvindo a oração, creia que a sua casa está guardada pelo Senhor, creia que a sua vida está guardada pelo Senhor. É tempo da igreja crer, é tempo da igreja confiar, é tempo da igreja descansar. Ainda que nós olhamos para um lado, ainda que nós olhamos para o outro, não encontramos saída, ainda que nós não sabemos como fazer, mas o Senhor está no controle, aleluia. Ele não perde o controle, Ele é fiel, Ele é poderoso. Então a oração é uma arma poderosa que a igreja, ela tem em suas mãos. Quando a igreja se coloca de joelho a orar, Deus se levanta do trono para dar vitória ao seu povo, aleluia. Sempre Deus, Ele deu vitória à sua igreja, e Ele continuará dando vitória ao seu povo, porque a igreja do Senhor, ela é comprada, ela é lavada, ela é remida pelo sangue poderoso do Senhor, o sangue derramado ali na cruz do Calvário. Eu e você temos a marca do sangue do Cordeiro. Sobre a tua casa tem a marca do sangue de Jesus, aleluia. Então creia, meu irmão, glorifica, exalte o nome do Senhor, porque Ele é fiel e Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da sua igreja, e nós cremos que a todo momento Ele estará cuidando de nós. Então agora é o momento de nós perseverarmos em oração, é o momento de nós perseverarmos buscando o Senhor, é momento de nós fazermos a diferença, sermos diferentes. Não é momento de desespero, mas é momento de clamar o Senhor, é momento de nós obedecer a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela vai nos dizer: não temas, porque eu estou contigo. É promessa do Senhor. Quando nós obedecemos a palavra, nós temos uma promessa. E qual é a promessa? Da presença do Senhor. E a presença do Senhor, ela nos basta. A presença do Senhor nos traz segurança. A presença do Senhor traz descanso para a nossa vida. A presença do Senhor traz direção para a nossa vida. Então eu e você, como servos do Senhor, nós temos um comandante, nós temos um general, e ele está na nossa frente. Este general é Jesus de Nazaré, este nome que é sobre todo nome, este nome que tem todo o poder no céu e na terra. Então nesta manhã eu quero deixar esta palavra para o teu coração, eu quero deixar esta palavra para a tua vida, para a tua família. Confia no Senhor, entra em oração, se quebranta diante do Senhor, se derrama diante do Senhor,
crendo, confiando que Ele está trabalhando, que Ele está agindo e que quando Ele age, ninguém pode impedir. Então a palavra do Senhor, ela se cumpre nesses tempos presentes, na minha vida, na sua vida, porque pode os céus e a terra passar, mas a palavra do Senhor não hão de passar. E a palavra do Senhor vai nos dizer que os que confiam no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Orar nos leva a confiar, nos leva a acreditar que o Senhor é quem vai nos dar vitória. Então, irmão, não pare de orar, não vamos parar de orar, vamos orar, vamos clamar, vamos buscar, porque o Espírito Santo, ele vai renovar a nossa vida, o Espírito Santo vai nos encorajar, o Espírito Santo vai nos levantar, porque quando nós entramos no caminho da oração, nós temos mais comunhão, nós temos mais intimidade, e quando temos mais comunhão, e quando temos mais intimidade, nós temos mais a unção do Espírito Santo, e a unção é a virtude, e a virtude é a graça, é o poder que vai nos fortalecer para prosseguir, olhando para o alvo que é Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que esta palavra do Senhor possa te fortalecer, que o Espírito Santo possa estar ministrando sobre a tua vida a unção, a graça do Senhor. Que Deus te abençoe, abençoe cada dia a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por essa boa palavra. Deus abençoe o pastor Samuel, que tem empenhado e se dedicado de forma extraordinária no campo missionário, ele com a sua família. Deus te abençoe, viu? Ricamente. Vamos lá, irmãos, que o tempo corre e nós temos que orar ainda hoje, às 20 horas, tem que orar. É orar de joelho, clamarmos a Deus para que assim o Senhor tenha misericórdia de nós, misericórdia da nação, misericórdia do povo, do planeta, para que possa haver salvação e para que esse mal seja dissipado, aniquilado. Vamos lá. Apocalipse capítulo de número 2. Apocalipse capítulo de número 2, nós vamos a partir do versículo 18. Apocalipse 2, a partir do versículo 18. Abre lá, nós vamos hoje estar aprendendo o que Jesus escreveu, o que Jesus admoestou, o que Jesus corrigiu, o que Jesus também falou da igreja de Tiatira. É muito interessante que estas cartas que foram escritas, estas mensagens que foram transmitidas para estas igrejas, é algo semelhante do que vivemos no atual momento, não só nesse momento de pandemia, mas o atual momento da igreja, nesse século 21. Então são coisas semelhantes do que acontecia lá, já no primeiro século da igreja, e já está acontecendo agora no século 21, são coisas até semelhantes. E aqui, como Jesus chamou a atenção dessas igrejas, também está chamando a nossa atenção, também está olhando as nossas obras, nos corrigindo, para que possamos estar de pé na presença dele. Apocalipse 2, a partir do versículo 18, irmãos, o texto é composto de Tiatira, de 12 versos. Eu não vou ler para justamente ler todo o capítulo, para justamente ganharmos tempo até nisso, porque eu pretendo falar todos esses versículos do 18 a seguir do capítulo 2. Então eu pretendo falar de todos eles. Então, para ganhar tempo, vamos ler só o verso 18 e o verso 19, tá bem? Depois eu vou ler um por um e dar a explicação. 18 e 19. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos semelhante à chama de fogo, os seus pés são semelhante ao bronze polido. Eu conheço as tuas obras, e a caridade, o serviço, e a fé, a paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Vamos orar? Senhor Deus, nesse momento acabamos de fazer uma leitura da tua preciosa palavra em Apocalipse capítulo 2, a partir do 18. Hoje nós estamos estudando sobre a igreja de Tiatira, o que o Senhor falou com eles, o que o Senhor ensinou para eles, o que o Senhor admoestou eles. Que assim o Senhor possa também nos ensinar
aqui está os teus filhos, aqui está a tua igreja, sedenta pela tua palavra e querendo ser alimentada. Então alimente a todos e fale assim com todos. Eis-me aqui, Senhor, eu dependo de ti, eu preciso do Senhor, portanto usa de bondade e misericórdia, capacita-me para tanto, unja minha mente, me dá da tua unção, da tua autoridade, para poder ministrar a tua palavra, aquilo que a minha mente não é capaz de entender e compreender, que teu Espírito Santo me revele, para que eu possa ensinar para os irmãos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus pela palavra de Deus. Bem, meus irmãos, como eu estou dizendo nesses dias, desde terça-feira para cá, nós estamos estudando de uma forma sequencial o livro de Apocalipse capítulo 2, falando das igrejas da Ásia Menor, daquilo que Jesus estava tratando com as igrejas. Cada uma delas tem a sua particularidade, tem os seus defeitos, tem as suas qualidades, tem aquilo que precisava ser corrigido e tem aquilo também, se andasse ou se arrependesse, iria de fato conquistar a vida eterna. De igual forma também na nossa vida, para nós estarmos na presença de Deus e servirmos a Ele em espírito e verdade. Como eu estou dizendo, não quero tratar de assuntos teológicos e muito menos tratar de assuntos de cidades históricas, falar da história da cidade, como foi fundada, como foi criada, quem criou, não é isso nosso objetivo, é o conteúdo da exortação, do que aqui está a Bíblia nos transmitindo. O conteúdo da exortação é onde a gente vai pautar a nossa vida. Pois bem, a igreja de Tiatira, como as demais, Jesus fala com elas de forma particular e trata e Jesus trata com cada igreja de forma particular, porque cada uma é diferente uma da outra. Por ser diferente uma da outra, a mensagem exortativa também é diferente, porque Jesus vai tratar do problema. Se eu tenho um problema definido, Jesus vai tratar comigo esse problema. Ele não vai tratar o meu problema igual forma que vai tratar o seu, não. Ele trata de forma separada, individual, porque são exatamente problemas individuais. Então, quando Jesus está falando com a igreja de Tiatira, ele vai definir também os seus problemas, vai definir também até a sua qualidade e vai definir também qual é o procedimento para que assim eles possam permanecer com o seu nome escrito no livro da vida. E a igreja de Tiatira, ela é um composto diferente do que era em Éfeso. Enquanto em Éfeso, como a Bíblia aqui nos ensina, que até vou ler para a gente justamente nos portarmos com isso, no verso de número, capítulo 2, no verso de número 4, a igreja de Tiatira, ela é o oposto da igreja de Éfeso. Vamos lá, capítulo 2, verso 4. Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o primeiro amor. Já aqui em Tiatira, no verso 19, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então a igreja de Tiatira era o oposto de Éfeso. Éfeso havia perdido esta essência, a igreja de Éfeso não perdeu a essência, ela melhorou ao longo do tempo. Isso também é muito interessante, porque ao longo desses tempos também tem sempre ensinado isso, mostrado isso, que algumas das vezes, em vez de nós nos aproximarmos mais de Deus, em vez de nós estarmos mais próximos de Deus, nós nos distanciamos. O tempo, em vez de fazer a gente ficar mais próximo, o tempo acaba nos distanciando de Deus, porque nós vamos enveredando por coisas que nós não deveríamos, vamos permitindo que uma coisa vai entrando dentro da gente que não deveria deixar entrar, a gente vai deixando. Só que Tiatira foi o oposto, ela não permitiu que essas coisas dominassem a essência dela, não permitiu, enquanto que Éfeso assim aconteceu. Pois bem, no verso de número 18, nós vamos, eu vou dar uma explicação, a Bíblia vai explicar para nós o conteúdo aqui no verso 18. Olha só, o anjo da igreja de Tiatira, a Bíblia está ensinando isso para nós, que Jesus que tiver que corrigir a igreja, ele usa o anjo da igreja, é o pastor, e algumas das vezes o pastor não é entendido, porque está falando desta forma, porque está corrigindo desta forma, é tido como sem educação, é tido como uma pessoa despreparada, e aí alguns falam assim, se fosse eu jamais iria fazer um negócio desse. Irmãos, eu preciso ter compromisso com a verdade.
O evangelho não é para acusar, o evangelho é para mostrar o defeito, como Jesus fez aqui, em todas estas cartas. Ele mostra o defeito, ele mostra a doença e ele dá o remédio para a doença. O evangelho é isso, aponta o erro, mas mostra a saída, que tem saída para o erro. O evangelho é isso. Então a gente precisa sempre mostrar a verdade. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, Jesus, que tem os seus olhos semelhantes chama de fogo, e os seus pés são semelhantes ao bronze polido. Deixa eu dar aqui o entendimento para essas duas expressões. Se você tiver uma visão de Jesus com os olhos pegando fogo, você não vai pensar que é Jesus não, você vai pensar que é o diabo, tá? Porque a gente tem esse lado místico. Se você vê Jesus com os olhos pegando fogo e o pé dilatando, você vai pensar também que é um troço ruim, vai pensar que é Satanás, não vai pensar que é Jesus, porque isso também está dentro da nossa cabeça. Mas deixa eu te dar um entendimento desse texto. Quando a Bíblia diz aqui em Apocalipse 2, verso 18, como também diz lá em Apocalipse capítulo 1, dando também a expressão semelhante a esta, olho de fogo, pés de latão reluzente, é só para dar um significado de quem é Jesus. Jesus não é dessa forma. Você não vai ver Jesus dessa forma. Se você vê Jesus dessa forma, é coisa da sua cabeça. Porque Jesus, ele não é dessa forma. Jesus, ele é lindo, irmãos. Quando fala que os olhos dele é como chama de fogo, é chama de fogo, como diz aqui a Bíblia, que tem os olhos semelhantes ao chama de fogo, é porque o fogo, ele tem o poder de produzir luz. O fogo tem poder de produzir luz. E quando aqui a Bíblia está usando essa palavra, os olhos de fogo, é que diante dos olhos de Jesus, nenhuma treva consegue vencê-lo. Ou seja, tudo está patente aos olhos de Jesus. Nada fica escondido diante dos olhos de Jesus. Jesus vê tudo. Tanto é que no verso 19, Jesus está dizendo exatamente isso. Eu conheço as tuas obras, porque ele vê isso. E quando fala os olhos semelhantes de fogo, é só para dar um entendimento de que ele contempla tudo e de que enxerga tudo. É só para dar um entendimento para isso. Jesus não tem olho de fogo, não. É para dar um significado de que diante dos olhos dele nada fica escondido. Nada é escondido diante dos olhos de Jesus, porque os olhos dele é luz. Ele enxerga tudo, vê tudo, conhece tudo. Então, meus irmãos, não tem como se esconder dos olhos de Jesus, tá bem? Se faz alguma coisa que só você sabe, Jesus também sabe. Se fez alguma coisa escondida, Jesus sabe. Os olhos dele, ele tem poder de ver tudo. Então aqui a Bíblia, quando está falando dos olhos de fogo, é só para dar um entendimento de que ele é luz e ele enxerga tudo e vê tudo. Quando a Bíblia está dizendo aqui que os pés dele são semelhantes ao bronze polido, irmãos, não é porque Jesus ele foi minerado, preparado e depois foi separado. Não é nesse sentido não. O bronze, ele não é um metal sozinho. Ele precisa de dois tipos de minerais para que se forme ele, a unidade. O bronze, ele é ligado com estanho e zinco. Com esses dois metais se faz o bronze. E quando está falando aqui, dá um significado: divindade de Jesus e a humanidade de Jesus. E quando fala de pés, fala de vida, fala de ação, fala de atitude, fala de que deu a própria vida dele para exatamente este fim, purificar eu e você. Então, quando o bronze aqui é a ligação de dois tipos de metais. Foi o que Deus fez na minha vida e na sua. Deus amou o mundo de tal maneira, enviou Jesus Cristo, divino, e Jesus Cristo, homem, 100% divino e 100% homem.
Então, quando fala pés de bronze, fala de dar a vida, fala de fazer, fala de realizar. Pés é vida, é caminhada, de realizar, é de ir, porque é os meus pés que me levam. E quando fala de bronze, fala nesses dois sentidos, divino e humano. Então, porque o bronze ele não é uma coisa sozinha, ele é unida com dois metais para se formar o bronze, ok? Então você não vai ver os pés de Jesus de bronze, tá bom? Se você tiver essa visão, é cor da sua cabeça, que Jesus não é isso. Jesus não tem olho pegando fogo, Jesus não tem os pés de bronze, é só para dar significado. Então, a Bíblia, irmão, ela é cheia dessas palavras para dar o significado daquilo que Deus quer falar com a gente. Deus sempre usa esses termos, ok? E lá no versículo 19, Jesus já começa dizendo, conheço as tuas obras, ok? Aí, nesse conhecer as tuas obras, Jesus especifica quais que estas obras que a igreja de Tiatira praticava. Olha que coisa interessante, irmão. Jesus conhece as obras da igreja de Cataguases. Jesus conhece a obra que cada um de vocês fazem. Jesus nos conhece, porque os olhos dele é de fogo, chama de fogo. Nada fica escondido. Se eu falo alguma coisa e a intenção do meu coração é outra, irmão, Jesus vai ver o que está aqui dentro, não por aquilo que eu falo. Então, não adianta encobertar, não adianta esconder, porque diante dos olhos de Jesus tudo está patente. Conheço as tuas obras. É interessante que Jesus descreve quais são: amor, que é caridade; serviço, que algumas Bíblias estão dizendo ministério; fé e perseverança. 4 coisas que Jesus aqui, ele determina ou ele reconhece que a igreja de Tiatira estava fazendo. Por quê? Os olhos dele é chama de fogo. Então ele vê que a igreja de Tiatira tinha amor, que a igreja de Tiatira tinha serviço, que a igreja de Tiatira tinha fé e que a igreja de Tiatira tinha perseverança ou paciência. Então ele encontra essas 4 qualidades dentro desta igreja. E depois ele diz o seguinte, que a igreja, quando estava mais madura, ela estava madura e não perdeu a sua essência, ela aprimorou, melhorou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós, como igreja, pessoa, templo do Espírito Santo, alguns minutos atrás você era um tipo de crente. Agora você precisa ser um pouco melhor. Ontem eu era um tipo de crente. Hoje eu preciso ser um pouco melhor, irmãos. Eu não posso piorar, eu tenho que melhorar. E muitas das vezes sempre é o contrário. Em vez de nós estarmos mais próximos de Deus, nós nos distanciamos e nós não percebemos isso. Mas a igreja de Tiatira, irmão, ela é classificada por Jesus por 4 coisas que nós temos que ter: amor, temos que trabalhar serviço, temos que ter fé, acreditar, e temos que ter paciência. A igreja de Tiatira tinha isso. E nós, igreja, templo do Espírito Santo, precisamos ter isso. Nossa instituição precisa de ter isso. Mas para a instituição, igreja, para ter isso, você precisa ter. Porque a instituição é o reflexo do que você é. Se você vai bem, na instituição também vai bem. Se a sua vida é meio lá e meio cá, também a instituição é meio lá e meio cá também, meu irmão. Não é porque a instituição é culpada, não. Nós ensinamos, nós pregamos, nós mostramos. Mas é o reflexo do que você é o reflexo do que você faz. No entanto, aqui, como está falando de amor, está falando de trabalho, está falando de fé, está falando de paciência. E vamos classificar isso, embora não terei tempo suficiente para isso, porque eu preciso falar dos 12 versos. No entanto, nós estamos tendo amor de verdade no que está sendo feito agora. Nós estamos fazendo culto todo dia. Esse culto aí, você está participando dele todo dia? Você está mandando isso para os outros todo dia, para poder participar? Quando você liga para alguém, você está só contando o problema do Covid-19? Ou está falando do culto que está acontecendo todo dia aqui nos canais da igreja? Ou está falando de Jesus, que é o Salvador? Irmão, vamos parar de transmitir informação para provocar o pânico.
Vamos transmitir a informação que Jesus está chegando. Não vamos fazer igual essas mídias que só transmitem, a maioria dessas mídias televisíveis, coisas que baníveis, terríveis. Irmão, vamos nós estar com o nosso coração aqui, amor. Amor, irmão, não é proclamar o problema. Amor é você saber que existe até o problema, mas é ter fé de que Jesus muda a situação. Serviço, como aqui a Bíblia está dizendo, na sua Bíblia está escrito ministério. Palavra ser ministro significa ministro, servo, está servindo. Será que eu e você estamos servindo, agindo nesse momento? Estamos prestando um serviço nesse momento? Estamos pregando a palavra de Deus nesse momento? Ou estamos sendo portadores de transmitir a informação da pandemia? Vamos nós, irmãos, estamos aqui. Assim também Tiatira, irmão, tinha problemas semelhantes nos dias atuais. Assim também Esmirna, assim também Éfeso, assim também Pérgamo, como falamos aqui já. Essas igrejas tinham os mesmos problemas que nós temos nos dias de hoje. No entanto, meus irmãos, aqui vamos ter amor, vamos prestar um serviço, como aqui Jesus está dizendo: conheço o amor de vocês, conheço o serviço de vocês, conheço a fé de vocês e conheço a paciência ou perseverança de vocês. 4 coisas que Jesus vem a discriminar da igreja de Tiatira, porque os olhos dele é como chama de fogo, que nada fica escondido, tudo está patente aos teus olhos. Glórias a Jesus. Então Jesus descreve as 4 qualidades da igreja de Tiatira. E nós aí, irmão, vamos nós, porventura hoje, entender que a igreja de Tiatira, ela amadureceu, não perdendo a essência, mas aumentando mais a essência dela. As obras dela finais agora eram melhor do que eram no princípio. Vamos nós sermos um crente melhor do que éramos lá no princípio? Em vez de nós piorar, vamos melhorar. Em vez de nós perdermos a vontade de ler a Bíblia, vamos ter mais vontade de ler a Bíblia. Em vez de nós perder a vontade de estar no culto, vamos estar no culto. Em vez de nós perdermos a vontade de estar na oração, vamos participar de mais, vamos orar mais. Irmão, estamos orando todo dia. Põe isso na sua cabeça. Estamos no culto todo dia. Reúne com a sua família. Vamos ter amor nisso. Vamos realizar um serviço nisso. Vamos ter fé no que está sendo feito. E vamos ter paciência. Vamos perseverar na comunhão, na fé, na determinação, em servir o Senhor, porque Jesus está chegando para poder buscar a sua igreja, irmão. Glória a Deus. Aqui, nessas 4 características que Jesus descreve da igreja de Tiatira, poderíamos falar muito mais, com certeza, é riquíssimo, mas eu vou um pouco mais à frente para nós tentar falar dos 12 versos. Aí já o verso 20, olha só, irmãos, todas essas igrejas, Jesus mostra a qualidade, quando tem, né, tem uma que não tem nada, mostra a qualidade e mostra o defeito. Tem uma que não tem defeito nenhum, e tem uma também que quase não tem nada. Então Jesus, ele mostra a qualidade, ele mostra o defeito. Irmão, quando aqui nós já estamos cientes que a qualidade de Tiatira era o amor, era o serviço, era a fé e era a paciência. Agora no versículo 20, Jesus vai começar a descrever o seu defeito. Vamos lá. Porém, eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque toleras aquela mulher, Jezabel, que chama a si mesma de profetisa, a ensinar e a seduzir os meus servos a cometerem fornicação e comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Escute bem, Jesus ele diz o seguinte: porém eu tenho umas poucas coisas contra ti. Irmão, isso é sério. Jesus ter alguma coisa contra mim, irmão, quer dizer que eu errei, quer dizer que eu fiz errado. Irmão, isso é sério demais. Isto, irmão, é um alerta.
Meu Deus, tem de misericórdia de nossa vida. Quando o autor da vida, o Senhor de nossa vida, ele vem dizer, eu tenho uma coisa contra ti. Irmão, isso é sério demais. A igreja, ela tinha 4 coisas que são a essência do cristianismo, que é o amor, que é o serviço, que é a fé e que é a perseverança. Esses pilares é o fundamental da igreja. Porém, dentro dessa igreja, existia alguém que se dizia que era crente e não era, como eu ensinei ontem na igreja de Pérgamo, como a Bíblia ensina, eu não, como a Bíblia ensina, que tem gente dentro das igrejas que se diz crente e não são, e não estou falando só na escala de Cataguases, isso é mundialmente. Alguém infiltrou dentro da igreja, e estão infiltrados dentro da igreja, se carrega a Bíblia, porta a fé em Cristo, diz que tem fé em Cristo, mas o objetivo dele lá não é ser transformado, é exatamente contaminar aqueles que foram transformados, para desviar eles da presença de Deus, agente do diabo infiltrado dentro da igreja. Infelizmente, irmão, isso aconteceu no primeiro século da igreja e acontece até os dias de hoje, no século 21. Pessoas infiltradas dentro da igreja, que tem um título de igreja, veste como ovelha, porta como ovelha, participa da Santa Ceia, mas, meus irmãos, Jesus está vendo tudo. Escute uma coisa, você não é aquele que vai identificar essa falso profetisa, ou falso profeta, ou esse agente do diabo infiltrado, não é você que vai identificar isso. Você não pode permitir de ser alimentado com esse tipo de alimento, e não ser contaminado com este agente, porque você está com o teu nome escrito no livro da vida. O problema dentro dessa igreja é que tinha alguém dentro dessa igreja com o nome de Jezabel, que tem lá também lá no tempos antigos, antes de Jesus, em que Jezabel com Acabe, ela conseguiu manipular a ação do reino para que pudesse sair da presença de Deus e adorar outros deuses. Jezabel, a intenção dela é estar filtrada. Olha só, ela era de outra nação, tinha outra nacionalidade, por meios políticos, eles se uniram, casaram, e ela conseguiu manipular o povo judeu, os israelitas, o rei, para que pudesse adorar outros deuses. Ela conseguiu fazer isso, e através disso, tinha lá essa demanda de se afastar de Deus. E aqui também, diz alguns historiadores, que era um nome também Jezabel, tinha uma mulher semelhante lá dentro. Mas vamos usar exatamente a palavra, irmão. Tem muitos que se diz que estão na igreja, vai na igreja, mas entre 4 paredes, irmãos, ele faz culto para o diabo. Entre 4 paredes, ele está adorando ao diabo e não a Deus. Como nós olharmos isso para nós mesmos, para nós não aceitarmos as mensagens diabólicas, mas sim aceitarmos as mensagens divinas. Aqui, Jezabel, uma mulher, uma profetisa, estava infiltrada dentro da igreja. E eu tenho que orar para Jesus abrir os meus olhos, para mim poder enxergar esses agentes infiltrados. E quem vai tirar é Jesus. Mas só para me ter cuidado com isso. Irmão, nós precisamos de fato isso é sério demais. Tinha o amor, tinha o serviço, tinha a fé, tinha paciência, mas tinha gente infiltrado dentro da igreja, desviando a igreja para ir para a idolatria e para a imoralidade sexual. Estava acontecendo isso na igreja de Tiatira, e não é em hipótese nenhuma diferente nos dias atuais, não é. Nós precisamos de estarmos atentos. Como vamos estar atentos, irmão? É orando, alimentando de Bíblia e deixando Jesus pastorear a gente.
Isto aqui, irmão, aconteceu no primeiro século da igreja e está acontecendo em pleno século 21 também. Ao longo desses 21 séculos, está acontecendo dentro da igreja de forma mundial. Mas nós, como templo do Espírito Santo, vamos estar alerta para nós não assentarmos às mesas dos agentes infiltrados, mas sim para sentarmos à mesa do Cordeiro de Deus. Alá, Shurabandara Surakabia. Aleluia. Aleluia. Irmãos, Jezabel também tem um significado da libertinagem. Jezabel tem um significado da libertinagem, da vaidade excessiva, exacerbada. Tem significado também de se querer apresentar o exterior e esquecendo de preparar o seu interior. Irmãos, muitos aí no século 21 estavam preocupados de mostrar o exterior e não se preocupando com o seu interior. Estava exatamente vivendo um momento de libertinagem, isso andando dentro da igreja, caminhando dentro da igreja, e tendo a portabilidade de dizer que era membro da igreja, e se vestindo de qualquer maneira, apresentando o seu corpo. E Jezabel tem essa ideia também, tem esse significado, de apresentar o seu corpo para os outros, mas por dentro, irmão, é sepulcro caiado, ou seja, tem coisa podre dentro. Irmãos, é sério isso, muito sério, porque eu não posso ter essa característica de coisa bonita por externamente, e por dentro tem só coisa podre, troço que não presta, irmãos, que vai causar um mau odor às narinas de Deus, porque Deus vê o que está aqui dentro. E a igreja de Tiatira tinha fé, tinha ministério, serviço, tinha amor e tinha paciência, porém tinha gente infiltrado do diabo dentro da igreja, e estava disseminando esse veneno dentro da igreja, de discórdia, de desobediência, de viver uma vida externa, do nada a ver. Isso não tem nada a ver, eu posso fazer isso, estamos no século 21, irmão, podemos estar no século 21, mas a Bíblia não mudou, a Bíblia continua sendo a mesma. Santidade, irmão, é desde quando a Deus fez Adão e Eva, e é até os dias de hoje a mesma coisa, é a mesma regra, não mudou. O meu corpo tem que ser templo do Espírito Santo, o teu corpo tem que ser templo do Espírito Santo. A igreja de Tiatira tinha gente infiltrado dentro dela, que se dizia crente e não era, que se dizia profeta e não era profeta de Deus, era profeta do diabo. Aleluia, aleluia, isto é sério demais. Quando entendemos que já sabemos que Jezabel só trabalha o lado exterior de se apresentar, e não se preocupa com o seu interior de apresentar para Deus, não queira ser visto pelos outros, porque Deus vê você externamente e Deus vê você internamente. Eu não te vejo internamente. Você que está me vendo agora, não me vê internamente, só me vê meu externo. Irmãos, e Jezabel estava infiltrado. Vamos orar para Jesus tirar esses agentes infiltrados dentro das igrejas? Irmão, na verdade, o joio, quem tira é Jesus, não é eu nem você, mas eu e você temos que saber separar o alimento que me dá vigor espiritual, saudável, e o alimento que está contaminado. Eu tenho que saber separar, irmão. Fé, serviço, amor, paciência. Isso irá nos dar uma força para poder vencer todas essas diversidades. Olhando o relógio para mim não perder meu tempo. E já estou bem atrasado. Então entendemos, irmãos, com Pérgamo foi a mesma coisa, a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaítas. A gente infiltrado dentro da igreja, que se diz crente e não é, que se diz obreiros e não são obreiros de Cristo, são obreiros do diabo. Pode ser até a mensagem meia dura, mas eu tenho que transmitir a verdade, ué. Jesus está me dando para mim falar com você, eu tenho que transmitir a verdade. E vamos orar para que Jesus nos dê sabedoria e força, porque o joio quem vai tirar é ele, sabe quando?
no momento do juízo final. Ele separa o joio. Quem separa o joio é Jesus, irmão, não somos nós não. Não é pastor não. Ah, mas é o pastor que vai ter que ver isso, irmão. Eu posso até ver, mas eu não tenho autoridade para poder fazer. Quem faz a separação é Jesus. Lá em Mateus capítulo 7, se me falha a memória, vão dizer assim, assim, eu preguei, profetizei, falei em línguas. E Jesus vai dizer assim, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Vão dizer que são crentes, vão dizer que é prega, vão dizer que trabalhou, vão dizer que fez, mas nunca aceitou a Jesus de fato, de verdade, nunca. Mateus 7, não vou ler não devido tempo, deixa eu voltar aqui, estava lá levando para lá. Irmão, versículo 21, eu lhe dei tempo para se arrepender de sua fornicação, e ela não se arrependeu. Não se arrependeu. Fornicação, irmão, vamos dar entendimento a isso. É duas pessoas solteiras que têm relações sexuais. Isso é fornicação e é pecado. E tem muito crente fazendo isso, tá? É pecado. Leva ao inferno. Isso é fornicação. Duas pessoas solteiras. Quando a pessoa é casada, é adultério. Leva ao inferno. E se não se arrepender e abandonar o pecado, vai estar, não estou condenando ninguém não, a palavra que vai para o inferno não é um sentido de condenação, é um sentido de informação. Se você continuar com isso, vai estar lá no inferno, vai ser condenado, vai ser lançado no lago de fogo. Não é eu te condenando, não, estou te informando. Se porventura continuar, isso te condena. E aqui Jesus está dizendo, olha, Jesus está informando, não arrependeu essa Jezabel. No 22, e eis que eu vou jogá-la em uma cama, e aqueles que cometem adultério com ela, ou seja, serve a Deus e serve ao diabo, isso é adultério, está adulterando a comunhão com Deus. Eu não posso ter comunhão com Deus e comunhão com o diabo. A própria Bíblia diz, não tem como servir dois senhores, ou irá agradar um a mais e a outra a menos. E aqui a Bíblia está dizendo, vou jogá-la na cama, aqueles que cometem adultério com ela, estarão na grande tribulação, e a não ser que se arrependem dos seus atos. Irmãos, do versículo 22 adiante, já é escatologia, já vai mostrar o período da grande tribulação, e já dá uma ideia do período milenar. Irmãos, a igreja não entra na grande tribulação. Se nós formos crentes de verdade, seremos arrebatados. Enquanto tiver dor aqui na terra, que será muito maior do que essa que estamos vivendo agora, será muito maior, no entanto, nós estaremos no gozo com o nosso Senhor. Irmãos, vou ter que caminhar para terminar, e vou fazer breve comentário dos versículos. Quando Jesus diz aqui no verso 22, que vai julgá-la na cama, e aqueles que cometem adultério com ela em grande tribulação, ou seja, aqueles que se dizem crente e não são, irmão, Jezabel aqui não vem com a figura de uma religião idólatra, somente idólatra não, tá, irmão? A igreja tal que professa a idolatria é ela, não é só ela não. Não tem só uma religião no mundo que é voltada para a idolatria, não. São várias, tá? Pode usar até a figura de Jezabel como idolatria, pode até usar, mas não é só uma não, tá? Não adianta você dar um nome, é essa religião tal que porta a idolatria, é ela. Não é só ela não. A figura de Jezabel leva para todas as religiões que professa a idolatria. Todas as religiões. Idolatria, irmão, é anular o amor com Deus com alguma coisa, ou seja, alguma coisa, você tem um amor por alguma coisa mais do que a Deus, isso é idolatria. Não é só um Deus que é constituído, Deus com D minúsculo, que é constituído por um homem que você acha que é aquela idolatria, não. Idolatria é tudo aquilo que eu coloco como prioridade e não Deus, isso é idolatria. E tem muito crente idólatra dentro da igreja,
que prioriza mais isso aqui. Hoje, vamos dizer, quando a gente podia ir na igreja, né? Não vou no culto hoje não, por causa do meu filho. Então você está amando mais o filho do que a Deus. Você sabe muito bem que o amor a Deus é em primeiro lugar, e tenha cuidado com isso. Irmão, idolatria é você amar mais uma coisa do que a Deus, e é qualquer coisa, e é qualquer, não é um Deus só não. Verso 23, e eu matarei os seus filhos com morte, ou seja, aqueles que o agente infiltrado, ou a profetisa, ou profeta, conseguiu angariar filhos no sentido de quê? Levar essas pessoas para ter as mesmas características, os mesmos objetivos, e continuar que essas pessoas sejam discípulos dele, para poder pregar a discórdia, o problema, para poder pregar, para sair da presença de Deus, ensinar, dar um alimento estragado. Esses sofrerão sanções, como diz aqui a Bíblia, matarei os seus filhos com a morte. Qual é a morte? Juízo final, condenação final, será lançado no lago de fogo, segunda morte. Todas as igrejas saberão que eu sou o que esquadrinho os rins e os corações, e eu darei a cada um de vós conforme as suas obras. Todo o povo saberá que eu, Jesus dizendo, conheço todo mundo, porque eu tenho os olhos de fogo. E digo-vos aos demais, e em Tiatira, a todos que não têm esta doutrina, que é a doutrina de Jezabel, de fornicar, de idolatrar, de servir outros deuses, de apresentar o exterior e não mudar o interior, de viver a vida libertina, de viver a vida de qualquer maneira. Irmãos, antigamente, já estou no processo de antigamente, que a gente vai ficando velho, isso é fácil da vida. Graças a Deus, eu estou ficando velho, sinal que eu estou vivo. Tem gente que não gosta de ficar velho não, eu já gosto, porque eu estou vivo. Antigamente, alguns pastores eram rígidos nos ensinos da igreja, eram rígidos. E nós, antigamente, até nós falávamos dos pastores, que nós éramos jovens na época, que era uma rigidez demais, não precisava daquilo tudo. E hoje, eu estou falando de mim, eu reconheço que estavam mais do que certo. A rigidez, irmão, não nos distancia de Deus, pelo contrário, nos aproxima de Deus. Claro que é com sabedoria, não é aquela rigidez também sem conhecimento, é uma rigidez com conhecimento. E aqui, quando a Bíblia está dizendo a Tiatira, a todos que têm essa doutrina, que não tem conhecimento as profundezas de Satanás, como eles falam, eu não colocarei sobre vós nenhum outro fardo. Aquele que segue a doutrina de Cristo não sofrerá dano nenhum, não colocará outro fardo. Qual é? Grande tribulação. Irmão, tem crente achando que a gente está na grande tribulação, não tá? Porque está sendo uma coisa globalizada, está sendo uma coisa mundial, a escassez de alimento, a grande tribulação vai ter, escassez de emprego, a grande tribulação vai ter. Irmão, não estamos ainda não, a igreja está aqui. A igreja, o remanescente está aqui, a igreja não foi arrebatada ainda não, o arrebatamento é para a igreja. Isso daqui, quando a Bíblia está deixando muito claro no versículo 24, sobre aqueles que não seguem a doutrina de Jezabel, vou ler aqui, mas digo-vos aos demais em Tiatira, e a todos que não têm essa doutrina, os ensinamentos de Jezabel, de viver uma vida libertina, de fornicação, de idolatria, uma vida de qualquer maneira, aquele que apresenta externo e não interno a Deus, a esses que seguem a essa doutrina de idolatria, de fornicação, de libertinagem, a esses que seguem. Agora, aqueles que não seguem isso, os que não seguem essa doutrina e que não têm conhecimento das profundezas de Satanás, ou seja, não está se preocupando e nem quer a doutrina de Satanás, com eles falam, eu não colocarei sobre vós nenhum outro fardo. Qual é o fardo? Grande tribulação. Está falando com o remanescente da igreja de Tiatira. Meu Deus, acabou meu tempo, já passei meu tempo da oração. Então, irmãos, seremos livres, não colocará outro fardo, que é a grande tribulação, mas vamos permanecer fiel até a morte. Vou ler agora. Mas aquilo que vos tendes, retende-o. O que nós temos? Fé, ministério, amor e paciência.
mas aquele que vos tende, retende-o, até que eu venha. Que eu venha, Jesus buscar a igreja. E ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações. E eles governará com cetro de ferro. É o período em que o povo judeu estará governando aqui, transmitido o evangelho do reino, e entrará no milênio. Não tem tempo para descrever isso. E eles governarão o cetro de ferro como vara do oleiro. Elas serão quebradas em fragmentos, e assim como eu recebi do meu Pai. Eu lhe darei a estrela de manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Vamos dar ouvido que a palavra de Deus está ensinando para nós. Irmãos, tem que terminar, tempo terminou total, e nós temos oração agora de joelho após este culto. Deus assim abençoe ricamente os irmãos. Amanhã vamos continuar aqui estudando sobre estas igrejas. Estamos estudando sobre as igrejas, tudo aquilo que aconteceu com elas é coisa semelhante que acontece no dia de hoje. Você que não aceitou Jesus, aceita Jesus hoje como seu Salvador. Você que não voltou, volta para os caminhos do Senhor. Deus tem perdão para os teus pecados. Deus tem solução para a sua vida. Vamos orar para encerrar o culto. Lembra, oração agora às 20 horas de joelho. Senhor Jesus, neste momento eu adoro o Senhor, glorifico o Senhor por a mensagem que o Senhor transmitiu para a nossa vida através da igreja de Tiatira. Que esta mensagem possa estar em nosso coração. E obrigado, meu Deus, por todas essas verdades, e que possamos estar em teus caminhos, te servir em espírito e verdade. E os que estão aceitando a Ti como Salvador, dê perdão dos seus pecados. Os que estão voltando, dê força para estar em teus caminhos, e que a tua verdade esteja em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus. Vamos orar agora de joelho, toda a igreja. Deus abençoe. Amanhã aqui 19 horas.